começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de receber... Dizem que o raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu vou provar nesse podcast de hoje que cai sim. Queria agradecer muito sua presença, Sombra, Hilton Malta, o apresentador do Estádio 97. Muito obrigado. Pô, valeu, Bernardão. Obrigado por estar aqui, cara. Show de bola, né? Você vai se arrepender com 5 minutos de podcast. Se você não tivesse convidado, você seria demitido do seu trabalho também. Né? Você sabe que você vai me demitir com 5 minutos de podcast? Eu não acredito que eu tô aqui. É uma questão de assédio, você já viu, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Eu falei do raio duas vezes no mesmo lugar. Então vamos começar pelo primeiro raio. Estádio 97. Tá. Como que nasce o Estádio 97? Eu sei que essa pergunta te fizeram 1000 vezes. Mas se eu não começar desse jeito, tá errado. Pô, mas não tem problema. Eu respondo 2000 vezes, né? Não tem problema. O estádio nasceu da seguinte maneira, cara. A Energia, na época, chamava-se só 97 FM, né? E depois veio se chamar Energia. E ela passava por um período de certa instabilidade, até meio que de encontro à instabilidade que tinha econômica do país na época, né? E a rádio precisava gerar novos formatos de receita. E na época, isso foi 1998, a gente teve a procura da equipe do Éder Luiz. O Éder Luiz procurou a Rádio Energia, no caso, para querer levar a sua equipe esportiva e fazer uma parceria comercial, espaço e comercial. Mas o Zé Antônio, dono da rádio, ele é um cara que, primeiro assim, ele nem gosta de futebol. Ele não gosta de futebol, né? E ele não conseguia imaginar ter uma equipe esportiva fazendo narração, mesas redondas, etc. e tal, daquele formato que ainda faz o Éder e a equipe dele na Transamérica, né? Então ele achava aquele formato muito convencional. E o Zé sempre é um cara assim, que ele quer sempre, se todo mundo tá indo para a esquerda, eu vou para a direita. Não adianta. Ele é sempre do contra, né? Do contra. Exato. Então, ele não estava satisfeito com essa ideia de fazer essa parceria, ele negou a parceria, agradeceu a procura, tudo, né? Mas então a gente no almoço, a gente chegou a uma seguinte conclusão, olha, a gente ainda pode ter algo voltado para o futebol e não necessariamente precisa ser no formato que todas as rádios faziam, né? Então eu tinha proposto, porque não um programa feito por torcedores, né? E ele comprou a ideia de pronto isso, né? Isso há 22 anos atrás. E ele queria que já pusesse no ar no mesmo dia, né? Então tava eu, mais dois integrantes da rádio e tal. Aí tinha eu, que sou São Paulino, tinha mais um corintiano e tinha um santista. Então já vai vocês três pro ar e vai. Daí eu falei, pô, deixa aí amanhã, pelo menos, para dar tempo de fazer uma plástica do programa, uma abertura, umas vinhetas, alguma coisa, né? E aí começou o estádio, cara. Começou o estádio, né? Com apenas 3 pessoas. Num tempo que quem falava de futebol não expunha seu time, isso não era comum. A galera era mais jornalista, não tinha esse torcedor apresentando um programa. Isso foi algo novo, vocês inventaram o negócio. Ah, sim, porque entre as pessoas que faziam parte, eu tô desde o começo, sim, todos eram torcedores, ninguém ali era jornalista. Ninguém era jornalista, ninguém tinha trabalhado com futebol, propriamente falando de futebol, nada a ver. Né? Eu mesmo já trabalhava na rádio, eu trabalhava na área de programação, promoção, né? Aí o outro era da área comercial, o outro também da área de programação. Então, não tinha nada a ver, ninguém era jornalista naquilo. A ideia era que fossem torcedores mesmo. Agora, que já teve jornalista que disse qual era o seu time? Teve. Tinha o Avalone, dos anos 80, ele já se declarava palmeirense, mas vinha com aquela brincadeira de jornalismo, futebol clube, né? O Milton Neves sempre se declarou santista. Mas eles não faziam programas confrontos de torcedores, de bate-papo de torcedores. Não vestiam uma camisa durante o programa, realmente. Não. Vou defender meu time, isso não tinha. Exatamente. E mais do que você botar o formato de torcedor defendendo o seu time, a gente também acabou inserindo um formato de sucesso que foi assim, cara, o casual, o informal, né? Em que momento você Aquele bate-papo que às vezes a gente tem, tirando barato com o palmeirense, corintiano, São Paulino e tal, a gente levou tudo isso pro rádio. Entra no ar no susto. E aí vocês começam a fazer algo que é diferente, novo, no susto. Em que momento você começa a entender que, puta, tá dando certo, isso aqui tá ficando grande? Cara, a partir do momento que as pessoas começam a chegar e começam a te falar, pô, eu vi o programa de vocês, não sei o que lá, e aí começa gente querer anunciar.
patrocinadores querendo, de todo tipo, de todo tipo. Era uma coisa incrível. E aí, acho que a grande virada foi quando tinha uma montadora que era ligada à Volkswagen, que era a Seat. Era uma montadora espanhola, mas ela pertence ao grupo da Volkswagen. E vendia Seat no Brasil. E aí eles fizeram uma campanha com a gente no estádio. E vingou. Então, assim, a gente tinha no começo, o primeiro patrocinador foi uma revista de sexo, cara, que era Planet Sex. Eu lembro. A Planet Sex. Eu falei assim, mas como assim? Uma revista, primeiro que pôs dinheiro no programa, era uma revista chamada Planet Sex. 2 anúncios eu lembro muito, a Planet e Roxos e Doentes. Isso ficou marcado na minha cabeça. As duas, elas me remetem ao começo do estádio. Mas o primeiro mesmo, né? Aí depois teve uma loja de roupa, que tinha alguns shoppings também. Aí você fala, pô, tô com uma revista pornô. Que é a raiz do programa, né? Loja de material esportivo, meio óbvio, né? É uma loja de terno, de roupa formal. Aí vem uma montadora. Aí fala assim, ó, vai ficar um mês, se virar, a gente renova. Pô, e teve renovação. Depois, mais pra frente, aí ficou a Volkswagen no lugar, né? Aí já tava num patamar de patrocínio diferente, bem mais amplo. Mas você tem ideia, né? E acho que até o fato de ser uma revista pornô, o primeiro participante, o primeiro patrocinador do programa, isso também colaborou um pouco para que todo aquele quadro de informalidade, né? Que seja em algum momento na história você ouviu uma revista pornô. Hoje nem revista existe mais pornô, acho. Os sites acabaram com isso, né? A internet acabou com isso. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Mas na época era o que tinha. Mas na época era, uma das coisas mais vendidas em banca de jornal. É consumo gigante, né? Então você começa a sentir isso no comercial. Não só na chegada, como no retorno que tava dando pros caras. Exato. Aí vem Ibope, começa a melhorar o Ibope, aí você sente o retorno, né? Mas antigamente não era tão fácil de você sentir o retorno como é hoje. Porque hoje você tem as mídias sociais. Na época você não tinha mídia social. Era carta. Vocês recebiam cartas? Carta. Eu lembro até um mano recebendo carta de presidiário. Aqui é Timão. Sério? Do Carandiru. Aí, mano, qualquer problema, se cair aqui, tamo junto. Olha que bom ouvir isso. É sério isso, é sério. Olha que confortável. Se você cair no Carandiru, você tá bem recebido. A gente te ouve aqui dentro. E veio mesmo. Esse é só um exemplo que eu tô lembrando. Mas carta era uma coisa normal. Né? Era da época, né? Mas era um termômetro para quem tinha programa de rádio ou TV, coisas do gênero. Exatamente. E alguns e-mails já começavam a vir, né, na época, porque e-mail, sim, uma coisa que já era natural, né? Já era usual. E além de e-mail, também a gente tinha retorno muito por causa daqueles mensagem de texto que você recebia, aqueles bips, né? E teve um tempo a gente lia muito bip. E teve um tempo que vocês fizeram um adesivo também, não foi isso? Ou eu tô ficando maluco? Eu não tô louco, eu estou ouvindo o Estádio 97. As pessoas ficavam rindo dentro do carro na hora do trânsito. Pô, eu deveria até ter trazido, eu ainda tenho desse adesivo. Você tem esse adesivo? Ainda tenho esse adesivo. Isso é uma das raridades que... É raridade, porque a gente fez poucos na época, todo mundo queria. E é uma coisa, a gente é tão maluco que a gente não entende nem por que a gente não fez mais depois. Ah, não, é porque o Zé Mão de Vaca não queria pagar. Não queria pagar o adesivo. Não queria pagar o adesivo, entendi isso aí. O estádio... Não é o Zé, é o Fernando. O Zé queria, o Fernando que não queria. O Fernando que não liberou. Aliás, a curiosidade da rádio, os dois donos, você falou do Zé, que o Zé não é muito chegado. O Fernando também não é chegado a futebol. Não gostam. E o pai deles foi narrador de futebol, né? Exatamente. O doutor Antônio Constantino, que foi o que implementou tudo, né? Rádio, que adquiriu as rádios, etc. Ele era narrador de futebol, fez a trajetória profissional no interior de São Paulo, região de Lins, Marília, Garça, etc. e tal, né? Como narrador, né? Era vizinho de cabine, de Fiore Giliotti, de gente conhecida da época. Padrinho do estádio. O Fiore foi um dos caras, assim, que a gente acabou considerando ele como se fosse um padrinho, né? Porque ele dava muita atenção pra gente, ele gostava do programa, a gente pedia pra falar com ele, pôr ele no ar, ele entrava sempre no ar, né? Foi o primeiro famoso do futebol a dar atenção pro estádio? A mostrar um carinho pelo programa? Não foi o primeiro. Não, o primeiro acho que foi o Milton Neves. Mas aí ficou uma situação muito constante. Por telefone, eu lembro disso. Não, mas ele ligava no telefone interno querendo entrar, e pra gente era até uma honra a gente ter no ar um cara do peso do Milton Neves. Mas, poxa, aí você quer entrar no ar pra falar com a gente, beleza, mas assim,
queria usar o nosso espaço para ficar falando dos patrocinadores dele. Isso é um vício. Então, poxa vida, meu, você gosta da gente, quer falar com a gente? Legal, né? Você quer apoiar a gente? Bacana. Mas a toda hora querer entrar no ar para ficar falando dos patrocinadores dele... E ele metia o merchan dele no ar, na caruda mesmo. Na caruda. Até que um dia ele ligou e eu falei para quem estava atendendo o telefone, eu falei assim, não vai entrar, aqui não vai ter esse tipo de... Ficar usando também o espaço que eu respeito muito, mas assim... Entrar para ficar fazendo propaganda em cima da gente, de jeito nenhum. E aí acabou-se a amizade com esse famoso, mas com o Fiore ficou durante muitos anos. Ah, sim, o Fiore, ele sempre gostou de participar dos nossos programas, de entrar no ar com a gente, né? Sem nenhum segundo interesse, né? O Estádio 97 ele é um programa que é uma das coisas que mais me chama a atenção, Sombra, são as reformulações, um programa que se reinventa. E você é o grande responsável por isso. E eu fico imaginando quanto de noite de sono você perde quando o programa você tem que mexer, ou quando você tem que... Porque é um jogo de xadrez. É. E quando você tem que mexer em alguma peça, a responsabilidade que é. Como é um programa de futebol, os ouvintes são torcedores do Estádio 97 praticamente. Como que funcionou isso ao decorrer dos anos na sua cabeça? Então, né, no decorrer dos anos funciona como se você fosse um diretor de futebol de uma equipe, um treinador, que você fala assim, pô, olha, que legal, né, o time tá jogando bem, bacana. Aí, de repente, meu, o ponta não quer passar a bola pro centroavante. Um não olha pro outro, né? E isso já aconteceu muito, né? Como se fosse time de futebol, né? Ah, não se olham no vestiário, em campo um não passa a bola pro outro. Não é a tônica, não é o principal, mas aconteceu, né? E aí a bucha fica em você. E você tem que contornar, porque você vê o grau de importância que muitas vezes as duas peças têm para você continuar jogando bem, né? Isso também tem aqueles que, assim... falam assim, eu tô valendo mais que o resto do time, sabe? Vaidade. Puta, isso aí. O programa do tamanho do Estádio do 97 deve ter. Eu tô falando de alguns problemas, mas eu não vou dizer para vocês, então, que assim, o programa é cheio de problemas. Não, não é. É que em 22 anos você testemunha muita coisa. São 22 anos, gente. Né? É muito tempo. Tem pessoas acompanhando agora esse podcast que não tem isso de vida. Verdade. Que não tem isso de vida. Né? E é 22 anos em cima. Não teve, assim, não existiu crise no estádio onde o estádio ele oscilou. O estádio ele subiu e chegou na onde tá e tá lá. Olha, estável. E é incrível, porque em 22 anos, assim, a gente já atingiu os nossos ápices várias vezes. Você nunca fica toda hora no ápice. Mas o legal do estádio é que você está sempre com uma grande audiência. Entre os programas de rádio, voltado de futebol, mas é disparado a maior audiência. É disparado, não tem conversa, não tem isso. Só que assim, às vezes ele bate os seus próprios recordes, mesmo depois de 22 anos. Né? Dentro então, de nos muitas últimos reinvenções, meses... isso que eu falei, isso que eu acho muito maluco. Esses picos, dentro de situações onde você teve que se reinventar, teve que recriar situações dentro do programa. Nos últimos meses, por exemplo, o programa chegou a bater 120 mil ouvintes por minuto. Né? É um estádio dos grandes muito lotado. Hoje não tem no Brasil um estádio que caiba aquilo de gente por minuto. No outro minuto já são outros, já continua 120, 120. E porque isso é uma média de 120 mil por minuto. É média. Então você tem picos a mais do que isso. É uma ótima audiência. E são dados que vieram recentes. Né? Então, assim, você tem oscilações, você às vezes fala, eu perdi um ponto, legal. Passa um tempo, se você tiver capacidade e competência, você vai compensar isso com outro ponta que você vai achar. Ou você deixa de ser um time ofensivo, você passa a ser um time defensivo. Mas o importante não é se você joga para a esquerda, para a direita, se ataca demais, se defende demais. O importante, no fim das contas, é que você ganhe o jogo. Isso é importante. O time manter um padrão e jogar. Às vezes você muda o padrão. Eu acho que o estádio já mudou muito o padrão. Mas quando muda o padrão, se encaixa. O que importa é você muda o padrão, mas você acha o encaixe daquelas pessoas. Porque tudo é um Big Brother. Você tem 7, 8 pessoas ali, é um Big Brother aquilo, cara. Não vai ficar todo mundo pra sempre. Não vai ficar todo mundo pra sempre. Nenhum programa foi isso na história do rádio e TV.
E que eu assim, lembre... É difícil fazer uma análise agora, né? Assim, mas assim... Que eu lembre... São raras, talvez seja muito raro, né? Talvez seja muito raro. Mas eu confio muito que a gente tem algumas pessoas nas quais eu acho que, assim, elas entendem, assim, que elas estão fazendo uma história bacana e jamais imaginariam sair de um programa como Estádio. Entendeu? Então você pega um cara que nem o Domênico, que nem o Mano, né? O Mota, Você... o RG. Vocês são simbólicos. Você é muito simbólico pro torcedor do São Mas Paulo. eu não gosto muito de... Assim, esse negócio de ser simbólico pra torcedor, etc. Assim, primeiro que eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu Por isso que eu tô não falando. gosto. Eu sei que Mas, é. mas eu gosto... Mas assim, eu falo da que eu vejo, né? Da minha volta. Então a gente tem pessoas muito confiáveis. Pessoas que curtem muito fazer aquilo, né? E que se gostam. E que se gostam. Por isso que é legal. Por que funciona? Porque elas se gostam, cara. Né? Então, assim... Você é gritante lá dentro. sim. É verdade. Aí eu posso falar por convívio com vocês. Isso é gritante ali dentro. O carinho. O ambiente família que Ninguém se gosta torna. do Mota, mas a gente se esforça. Você sabe que tá dando certo até agora esse podcast. Eu não sei como, porque essa camisa aqui foi o Mota que me deu de presente pro cenário. Você acredita nisso? Se você quiser, eu tiro da mesa. Não vamos Eu deixar. lembro que ele disse que ele tomou de uma pessoa na Paulista uma camisa do São Paulo, que era meio referente aos anos 60. Eu lembro disso, mas não, eu já tô até triste que essa camisa tenha sido roubada de alguém. Mas tá aqui como referência. E olha só que curioso, você que tá assistindo o podcast. Essa camisa foi roubada, essa não. Não é muito louco? Parece um mundo invertido. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou dos anos 60. Você é filho de um torcedor da Portuguesa. Ou eu tô viajando? Acho que eu já ouvi isso. Mas não muito veemente. Meu pai, assim, tinha simpatia, tem simpatia pela Portuguesa. Mas tinha pelo São Paulo também? Ele tinha simpatia pela Portuguesa. Hoje, para ele nem existe mais a Portuguesa. Aliás, quando ele já tinha simpatia, eu acho que ele já previa o fim da Portuguesa, porque ele... Olha, eu nasci em 69, né? Então eu comecei a ter noção do que era o São Paulo, de ele me incentivar a torcer pro São Paulo. Isso foi lá por 73, 74, que você começa a ter mais noção. 4 anos de idade, 5 anos de idade. O que é futebol? O que é isso aí, né? Os caras correndo atrás da bola, né? O que é isso que você vai gostar de uma coisa e os outros vão odiar você por causa disso, né? Então... É a fase que o tio começa a te pressionar, o primo. Vem pra cá, e o meu avô já falava assim, olha, na Portuguesa ninguém presta. Meu avô português. Torcedor da Portuguesa também, não? O português vinha, ele era simpatizante da Portuguesa, mas não vai dizer assim que ele assistia um jogo da Portuguesa, não tava nem aí se a Portuguesa ganhava ou perdia. Mas se perguntar se tem algum time, ele é Portuguesa, ele era português. E teu pai, mesma pegada. Talvez até menos, né? Daí ele falava assim, não, quero que você seja São Paulino, porque entenda o contexto da época, São Paulo construiu o maior estádio particular do mundo. Era um time extremamente organizado, né? Ele tinha dirigentes aqui, assim, que eram pessoas de grande exposição na elite de São Paulo. E não é só a elite financeira, a elite pensante. Entendeu? O São Paulo era um clube de ponta, né? O São Paulo era um clube modelo, né? Ele surgiu como uma alternativa a quem não era palmeirense e corintiano, que eram times muito mais antigos, né? Até que o Getúlio Vargas, acho que foi na inauguração do Pacaembu, teve desfile de todas as agremiações. E quando entrou a do São Paulo, muita gente se identificava com São Paulo pelas cores da bandeira. E de onde nasceu esse apelido antigo de São Paulo de o mais querido? Porque o São Paulo entrou com a sua delegação em campo e houve muito aplauso. Aplauso de todo mundo, até de corintiano e palmeirense. Outros tempos. Outros tempos. E aí o Getúlio Vargas teria dito, então esse é o time mais querido da cidade, por causa dos aplausos que existiam em cima do time novo que nascia com as cores da bandeira. Então, se você entender um pouco o que foi o contexto do São Paulo, que teve Leônidas, o inventor do gol de bicicleta, que tinha o Vicente Feola, campeão brasileiro, como técnico. O time que tem o nome da cidade e do estado. O time da cidade. Gerson, Pedro Rocha, eleito pelo Pelé, o melhor jogador que o Pelé já viu jogar. Então você fala, maior estádio particular do mundo. Então, meu pai falava assim... Nossa, não pode ser corintiano nem palmeirense, pelo amor de Deus. Porque sempre foram times meio conturbados, sempre. Sempre foram times conturbados, de muita briga interna, né? Então, assim, ele falou, não, você tem que ser São Paulino. E ele
me fez um fanático a ponto de passar mal por causa do time. A ponto de integrar a Dragões da Real. Pintar a bandeira. Pintei bandeira. Ir pra estádio com torcida Picamos organizada. papel, pintei bandeira, comprei tinta. Ajudei um bom tempo isso aí. Você na arquibancada era o cara que gritava, xingava, ficava descompensado? Ou Eu não? nunca Você fui me descompensado pra nada, né? É isso que eu tô tentando Nunca fui enxergar. descompensado pra nada, mas assim, você estar numa arquibancada e gritar o nome do seu time é o mínimo que você pode fazer. Isso é o padrão de quem torce muito e é fanático e gosta demais. Aí tem o Mas- cara que não grita só quando a galera tá gritando. Tem o cara que tá no alambrado xingando o juiz o jogo inteiro e gritando com os caras como se os caras estivessem ouvindo. Isso me dá um desespero. Eles falam, não, que São as isso? individualidades, né? Isso tem que ser respeitado, né? Tem gente que não suporta lá o cara que tá ali, de repente, xingando, etc e tal. Mas, cara, isso é democracia. Ele acha que aquele jogador lá não presta, ele tem o direito dele de xingar ali. Eu já vi, cara, torcedor que para no alambrado pra xingar o mesmo torcedor, o mesmo jogador o jogo inteiro. Ele gruda num cara e ele fica o jogo inteiro. Mas se você for ver, não precisa ter nem no estádio. Acho que tem gente que, às vezes, a gente vê muito depoimento de pessoas que falam assim, o meu pai, quando tal jogador pega na bola, ele já xinga. Você não precisa nem estar dentro do estádio, dentro da sua casa, vendo pela televisão. Eu tenho um tio assim. Tem gente que pega bode de determinado jogador. Eu tenho um tio assim, que ele pega a bode do cara e ferrou muito. Dentro de casa, na sala. O futebol sala. não seria o que é se não tivesse esses dois lados. É passional demais, né? Extremamente. E você falou que virou um torcedor a ponto de se emocionar, de ficar... Você... Eu já passo mal com São Paulo desde criança. Até hoje, assim, não mudou nada. Não, hoje passo menos. Por ser um profissional da área e ter que dar atenção profissional pro time? Aí você, às vezes, também se desencanta um pouco, né? Porque você vê, às vezes, os rumos que os políticos do clube vão dando pra entidade. Você vê a entidade definhando. Aí você fala, cara, eu não posso fazer nada. Então, assim, quando a gente não pode fazer nada pra mudar algo, não tem muito o que você fazer mesmo. Que é o momento atual do São Paulo. Você só tem a sua palavra, mas a sua palavra não muda nada dentro de um clube de futebol. O clube de futebol tem dono, são os conselheiros, cara. Se você é torcedor achar que você é dono do clube porque você é torcedor, esquece que, na prática, você não é dono. Na prática, só os conselheiros são os donos, eles ditam os rumos das coisas e dane-se você. Você é apenas uma peça que serve para gastar o seu dinheiro, para comprar camisa, comprar ingresso, pagar o pay-per-view, né? Fazer girar. Mas para que seja um brinquedo de amadores. Você falou que você só tem a palavra, mas você tem a palavra de um microfone potente. Isso já te deu problema em algum momento? Você já recebeu ligações incômodas ou e-mails, tipo, não é por aí? Porque você é um cara que veste a camisa de São Paulo, tá num programa de peso e você bate quando tem que bater, você não passa pano. Não, nunca ninguém quis rebater qualquer coisa nesse sentido, de se sentir incomodado, etc. Nunca. Primeiro que eu não ofendo ninguém. Né? Eu falo sobre o aspecto profissional das pessoas. Você mostra o problema. Eu mostro o problema e às vezes são tão notórios que não tem como a pessoa dizer não, você está errado. Vai passar vergonha. Um outro ponto. Porque os fatos falam por si. Os números falam por si. Né? Então como que a pessoa vai rebater aquilo? E outra, muitas vezes o que eu estou falando é reflexo também do sentimento da própria torcida. Quem é que vai lá chegar e vai entrar no ar para querer debater, dizer que está errado? Tá bom, entra, mas a pessoa precisa ter muita coragem para chegar sem ter bons argumentos, sem estar embasado e querer rebater. E esses dirigentes de clube aí, eles têm um telhado de vidro danado, né? Eles fazem muita bobagem, né? E fica evidente, foi o que você disse agora. Fica gritante, tá todo mundo vendo. Mas acho que um ponto importante de você não ter também tomado essas fechadas que eu perguntei, eu acho que faz parte do que é o estádio. O estádio não tem rabo preso com ninguém. Não é um programa de média. Não precisa de favores dentro de clube. Não. Isso tudo também tem um revés, porque via de regra, você é meio que bloqueado, né? Então, vamos fazer entrevista, tem como fazer entrevista com tal jogador? Os caras não estão nem aí com você, sabe? Isso um assessor de imprensa já me disse, não dá para fazer com o estádio, vocês são muito sinceros, etc e tal. Então a gente peca pela sinceridade, entendeu? Então não dá para pôr alguém no programa. Assessor de imprensa de clube já me falou isso. Isso é legal, isso é um troféu. Hã? Isso é um troféu. Pô, que legal, então estamos atingindo o objetivo, né? Se Exato. a gente ganha pela sinceridade, etc, né? Então a gente ganha. Mas como eu digo, assim, cara, é longe de ofender, não tem nada a ver com ofender,
Tá? Sim, é vestir a camisa do torcedor e realmente falar, olha, Porque- o problema é estar aqui, jogar e vamos pedir solução, não é... Porque também tem outra coisa, viu, Bernardo? A gente sente que hoje parece que a internet virou terra de ninguém. Que todo mundo pode ofender todo mundo a qualquer hora, a qualquer momento, seja de maneira escrita, verbal, oral, e etc e tal, né? E a coisa não é assim, cara. A coisa não pode ser assim, né? Hoje virou um negócio de você... Não é só ofensa, né? Ameaça de morte, né? Que você vê... Meu, os caras... Tem gente capaz de ameaçar de morte um BBB. Um BBB, cara. É loucura. A humanidade está completamente insana. A humanidade está insana, cara. De morte eu nunca recebi, mas ameaça de agressão física por algo falado eu já recebi, já. Não precisa nem ser um BBB, tô falando de mim. Caramba. Eu era por opinião política. Então, quer dizer, acontece. Eu não... Não tá nem longe. Eu sei que você não fala muito sobre política, você Eu não evita. gosto Você de evita. arrastar isso pro mundo do futebol. Deixa quem gosta da minha opinião ficar restrita apenas ao futebol, é melhor. É melhor. E se você está assistindo ou ouvindo o podcast e está se pensando tal sombra, não vai falar. E o Bernardo, porque qual que é a opinião dele? Cara, é quando eu defendi o Brizola. Já mete um cara antigo, ninguém vai questionar. Então, mas eu acho que assim, não só eu, acho que ninguém do Estádio 97 tem algo a ganhar expondo sua posição política, sabe? Nem é a proposta do programa, né? Tá longe disso. E tá longe Tem que disso. ser a válvula de escape dessa Não loucura que não toda. não que não tenham ocorrido opiniões, expressão de opiniões, principalmente nesse momento de pandemia, né? Aconteceram, mas assim, machuca muito, né? Machuca demais. Eu acho que é, não sei se eu tô errado no que eu falei, é uma válvula de escape dessa loucura toda. O cara, às vezes, ele ouviu notícia ruim o dia inteiro, e a gente tem ouvido muita notícia ruim nesses últimos ano Mas e o meio. corintiano parece que ele continua ouvindo notícia ruim, né? Ele bota no estádio 97 e continua sofrendo um pouco, sim, mas isso pouquinho. vai mudar, eu tenho fé, viu? Tenho fé, o Luan voltou a jogar. Calma, segura aí que... Já que você tocou no assunto, a gente não vai falar de Corinthians. Eu acho que o Corinthians realmente vai passar esse restinho de ano aí complicado. Mas o São Paulo começa a beirar uma melhorada. Pode ser que me corrija se eu estiver errado. Você é o dono da frase. O São Paulo acabou num momento de estresse dentro do programa. Mas vocês começam a brigar, pelo menos, a mostrar times que podem brigar por títulos. Mesmo num cenário onde tem um Flamengo muito rico, com um elenco muito bom, um Palmeiras também, um Atlético Mineiro que vem gastando. Mas vocês, dentro desse contexto, vocês conseguem mostrar a possibilidade de brigar por títulos. Estou errado, estou viajando. É muito no princípio, né? Então, assim... eu acho que o trabalho pode até ser bem feito, pode estar sendo bem feito e poderá continuar sendo bem feito, e não necessariamente você ganhar título, num curto prazo. Né? Eu até estive conversando com o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, e até questionei ele, por exemplo, assim, a permanência do Crespo, hipoteticamente, depois de um ano, passa necessariamente pela conquista de um título? O que ele respondeu, não. Não é essa a preocupação. Não. O foco é você ajeitar tem a a casa. preocupação de ter sempre um trabalho bom e brigando lá em cima. Agora, ganhar ou não, isso é do jogo. Uma hora você ganha. Uma hora você ganha. Se você estiver jogando em alto nível e tiver com o time bem montado. O Tele Santana, cara, você imagina só, se a gente não tivesse uma mente privilegiada dirigindo o São Paulo na época do Tele, o Tele fatalmente poderia ter sido demitido porque perdeu um brasileiro pro Corinthians, que foi o primeiro título brasileiro do Corinthians em 90. E o Tele era o técnico naquela época. E o São Paulo em 89 tinha perdido de novo o brasileiro. Perdeu pro Vasco em 89. Gol do Sorato? Aí vai lá, que era o Carlos Alberto Silva, treinador. Gol do Sorato, é isso? Isso. Aí em 90 perdeu pro Corinthians, que era o gol do Tupanzinho. Aí era o Tele Santana. Aí é dose. Você imagina um momento emocional... De repente, não seria nada anormal se demitissem o Tele na época. Mas, graças a Deus, não demitiram. Porque, assim, existia um bom trabalho. Né? Então, assim, hoje a gente vê um princípio de bom trabalho. Começa a se estruturar a coisa toda. Começa a se estruturar. Então, assim, mas pela ansiedade, talvez, não só torcedores como jornalistas falam assim, olha, vislumbrando títulos, vislumbrando... Gente, esse São Paulo parece-me que está sendo reconstruído, pelo menos na questão da parte financeira e técnica, faz 3 meses. O que são 3 meses dentro de um clube de futebol da história? Não é nada. Não é nada. Eu vejo, às vezes, ultimamente, assim, não, Palmeiras e Flamengo, eles estão colhendo os frutos de anos de trabalho, etc.
e já estão imputando meio que uma responsabilidade do São Paulo em 3 meses. Brigar com os caras que plantaram lá atrás. Você entendeu? Então, assim, pô, então fala, o Palmeiras começou um projeto lá em 2014, 15, 16, por isso que chegou a campeão da Libertadores agora em 2020, etc e tal, e foi campeão brasileiro recentemente também, tal. Mas isso é um trabalho iniciado lá atrás. Cara, o São Paulo tem 3 meses, o São Paulo tá destruído financeiramente, né? Então, assim, por exemplo... Foi o que eu falei, né? O Flamengo e o Palmeiras com dinheiro pra gastar, o Atlético Mineiro gastando, e vocês do jeito que dá, com inteligência. Então, em tese é com inteligência, mas se amanhã não ganhar o Campeonato Paulista e não ganhar a Libertadores, vamos dizer que não foi muito inteligente. Apesar de eu entender que e está sendo, e é inteligente. Porque você está visualizando mas para muita base. gente é assim, se não ganhar, não foi inteligente. Você está visualizando a construção de uma estrutura. Exatamente. Uma base. O torcedor não tem essa visão, ele quer título. Então tem torcedor que ele tá vendo lá construir o alicerce e já tá sonhando com o telhado. Eu ainda tô no alicerce. Tô vendo que o alicerce é bom. Mas para você chegar no telhado, demanda tempo. Agora, se esse tempo vai ser curto ou longo, tem muitas circunstâncias, né? Se vai chover, se vai fazer sol, se o empreiteiro que você contratou, ele não vai faltar. Se você tem dinheiro para continuar a obra. É um monte de circunstâncias que envolvem isso. Mas isso, por exemplo, não tira, né, o mérito, de repente, do mestre de obra que está lá, né? Não deu para chegar no telhado. Mas você sabe que aquele mestre de obra ele é bom pra caramba. E que ele tá fazendo o melhor possível. E você tem essa impressão, assim, você já vem visualizando tudo isso, você é um cara que enxerga muito o São Paulo por dentro, mas depois da entrevista que você teve com o Belmonte no seu canal, isso te deu uma clareada melhor. Assim, porque essa gestão do São Paulo, principalmente no que tange ao coordenador de futebol, que é o Muricy, o diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, e também do Júlio Casares, o presidente, me parece ser muito mais transparente, muito mais aberta. Temos uma dívida sim, temos dívida com esse, com aquele, não sei o que lá. No mês que vem, se não pagar, vai dar problema, e temos problema com esse jogador, etc. Não me parece que tem algo escondido, entendeu? Não me parece. Eles estão, acho que, falando, vamos trazer a torcida para junto, numa situação de cumplicidade. Não assim, de cumplicidade não no sentido de falar assim, não, olha, se a gente perder, o torcedor também é culpado. Não, eles estão abrindo o jogo para mostrar para o torcedor as dificuldades que existem, né? Isso já é muito do caramba, sinceridade. Pô, no futebol, só que clareza, isso é raro. Agora, isso está acontecendo agora. A gestão tem 3 anos. Vai perdurar? Vai ser sempre assim? Agora é um momento onde, de repente, existe um certo otimismo do torcedor, né? A esperança de ganhar título, né? Até alimentado por muita gente da imprensa, fala, agora esse é um São Paulo que vai, né? Mas eu prefiro analisar melhor quando vierem os momentos negativos. Que é aí que vem. E aí quando você descobre se está estruturado mesmo. Se vai segurar a bagaça. Exato. Quando vem o primeiro terremoto, você sabe se o prédio vai cair ou não. Exatamente. Então é ali que você vai ver como que funciona. Boa. A entrevista com o Belmonte tá lá no seu canal Sombra Tricolor no YouTube, certo? Exatamente. Canal Sombra Tricolor no YouTube. Tem a entrevista com o Belmonte. Também tem uma entrevista sensacional com o Muricy Ramalho, né? A entrevista com o Belmonte, o Marcão tava junto, tô errado? Marcão participou, verdade, o Marcão. Você sempre muito ponderado no programa, o Mota sempre um alívio cômico, mas o Mota ele é um alívio cômico, mas de forma passional, e aí vem o Marcão. O Marcão é um cara que ele critica muito, né? O Marcão ele vem com tinta pesada. Isso você acha que assusta um pouco o torcedor de São Paulo que tá acostumado com... Isso foi legal o programa, né? Não, eu acho que assim, cada um se identifica mais com um determinado perfil, né? O Marcão não existe nada mais arquibancada que o Marcão. Total, né? Não tem nada mais arquibancada que o Marcão. Ele não guarda, se tiver que falar, ele vai falar mesmo na emoção. Exatamente, mas repito, assim, ele fala muito também com emoção. Todos nós falamos com emoção, todos. Não existe como você ser um fã de futebol sem ter emoção. Não tem como. Não tem. Agora, existem graus de emoção. Talvez eu seja o mais frio em relação a isso. Do programa? Com certeza. Talvez eu seja o mais frio. Nem o RG estaria num nível sombra? Não, o RG é outro tipo de frio. De frio.
Outro plano. Aí já é outra rigidez cadavérica, outra história. Se você quiser conversar com a gente, pode botar o cobre ponta cabeça aqui e chamar Não, ele. não quero brincar disso agora. Não vamos brincar disso, traz não. coisa ruim. Mas então, assim, cada um tem o seu jeito, né? O Mota tem o jeito dele. O Mota é um cara muito simpático, todo mundo gosta. Não tem quem não goste do Mota, né? Mas é porque é de verdade, o Mota é um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. É um cara muito bom de coração. Você conheceu pouca gente, né? Conheci pouca gente, não tive muito acesso a pessoas boas. Eu me encontrei muitas pessoas ruins na vida. Ele é um cara muito bom. E ele passa isso pro ouvinte. Às vezes eu faço a rua do Estádio 97, as reportagens de rua, eu sinto isso. Ele é muito querido. Muito querido. Ele passa isso. Exatamente. Mas acho que essa pluralidade de... Já não acontece muito comigo, né? Porque, assim, eu sou um cara que às vezes eu sou muito sincero. Então, eu chego lá e falo assim, pra mim é um absurdo hot dog com milho, ervilha, purê de batata. Pra mim, hot dog é salsicha, ketchup e mostarda. Aí já vem, eu sou atacado pelas pessoas que gostam daquele hot dog que é concretado. Essa sinceridade talvez assuste os torcedores / ouvintes do estádio. Mas o seu jeito ponderado, ele abraça os outros torcedores também. A sua inteligência, que você usa de inteligência quando você vai falar de algum assunto. Isso eu vejo na rua também. Os torcedores admiram isso. No meio de torcedores tão passionais, tem, sabe, um ponto de equilíbrio ali. Isso é muito admirado por todos os ouvintes de todos os times. É que parecer mais equilibrado num ambiente onde você tem o Mano e o Domênico não é muito difícil, né? Por parâmetro é muito fácil. Principalmente o Domênico, né, cara? Por parâmetro é muito fácil. Eu falei que o raio ele não costuma cair 2 vezes no mesmo lugar. E aí, de repente, depois do estádio 97, vocês reinventam a transmissão esportiva na cidade de São Paulo e o negócio começa a ganhar uma proporção Brasil, porque a gente tá lá na produção, a gente tá vê mensagem do Nordeste, mensagem do Sul, mensagem, sabe? E aí vocês encontram energia em campo, que é de torcedor para torcedor. Pum, o raio de novo, caiu no mesmo lugar. Então, cara, mas assim, essa coisa de fazer futebol, né, na rádio, transmissão de jogo na rádio, na energia, sinceramente, isso é uma coisa que ela já tá no nosso subconsciente há muitos anos. Muitos anos. Mas foi uma tarefa árdua convencer o Zé de novo. Né? E isso aí foi uma... Assim, transmissão de jogo feita por torcedores não é uma invenção da energia. Isso já acontece no sul do país, isso já acontece em Minas Gerais, onde tem 2 times. Na Argentina, acho que na Itália. Na Argentina, lá tem, né, narração do torcedor do Boca, do River. Na Itália eu já não sei. Bom, mas no Rádio Paulista não tinha ninguém fazendo isso. Ninguém. Qualquer um que faz futebol no rádio, ninguém faz isso, né? E essa questão de implementar isso foi um trabalho a 6 mãos. Quais são essas 6? Quem são esses 3 cabeças? Então, o Domênico, o Zé e eu. A gente batendo papo, a gente faz... Sabe aquela coisa? Aí fazemos isso, fazemos aquilo, cada um botando um tijolinho, vamos pro ar. Entendeu? Foi assim que a coisa aconteceu. Eu vi acontecer, eu vi nascer e eu falei, caramba, como vai ser? Qual que vai ser a aceitação? Eu imaginava que ia dar certo de verdade mesmo, eu acreditava, mas eu não achei que fosse ser tão rápido a aceitação, que fosse essa porrada. De certa forma, eu acho que isso nada mais é do que uma continuidade do sucesso do Estádio 97. Então, é debate de torcedores, então agora vamos lá. Por que não? Se a gente que tem a maior audiência do rádio esportivo fazendo debate, zoeira, por que não fazer transmissão também? É uma coisa muito óbvia. E aí, mais uma vez, você tem que sair garimpando material, pessoas, né, material humano para dar consistência para esse trabalho. No Estádio 97, você conseguiu... Cara, é de verdade mesmo. Você arrancou leite de pedra. Se pegar na história do rádio, não tem outro programa de rádio que se formou com ouvintes. Você foi pegando ouvintes e trazendo, você foi pescando. Isso aí é meio que nem trabalho que você vai fazer... O cara chega lá para treinar o São Caetano. Qual a verba que tem para contratar? Não tem. Quem que vai jogar? Se vira. Então, no estádio, principalmente, foi assim mesmo. Então, a gente transformou o motorista da rádio em repórter, né? O que o cara faz na rádio? Ah, mas ele tem um papo legal. Que nem o Bento é programador musical da rádio.
O Bento é programador musical. Mas o interessante é você enxergar o potencial de cada um naquilo que faz. E você tentar imaginar o esquema do seu time e falar assim, esse cara é bom para jogar na ponta direita, né? Ele nunca jogou. Mas eu acho que se puser ele na ponta, ele vai cair bem. Você não acerta sempre, você erra também, né? Algumas pessoas a gente já tentou colocar dentro do estádio 97 em 22 anos e não deu certo. Não deram certo. Não deu liga, não deu química. Às vezes não dá liga, não dá química, etc. Né? Às vezes acontece isso. E a formação do Energia em Campo também foi um pouco assim. Mas você faz parte, o Domênico já estava lá dentro, né? O Bento já estava lá dentro, o Marcão já estava lá dentro. Então precisava afinar, por exemplo, vamos trazer um repórter de respeito, né? Pô, tem o Marcelo Lima, que eu já conhecia faz tempo, né? Então você traz um repórter de respeito, bacana, né? Aí surge a possibilidade de ter o Ademir Quintino, um cara também muito querido pelo torcedor do Santos. Puxa, que bacana. Então tem o repórter santista aí. Porque o Lima ele é muito neutrão, né? O Lima ele é neutro, então ele transita em qualquer torcida. Mas no Santos tem o Ademir, aí trouxemos para fazer o estádio, e aí ele também começou a fazer Energia em Campo. Então você fala assim, às vezes, por exemplo, o Luiz de Paula, por exemplo, a gente foi fazendo testes, etc e tal. Deixa eu te explicar. Assim, esse momento de garimpagem, assim, nem sempre é uma coisa... Você fala assim, você achou o cara. Cara, eu achei uns, e outros acharam comigo, e outros acharam por mim. E outros te acharam. Entendeu como que funciona? Sim. Você não fica pensando assim, nossa, ele criou o estádio, ele acertou todas as pessoas. Não, tem uma equipe por trás disso, que ajudou a fazer isso. Mas tem o seu olhar. Na época da origem do estádio, menos. Mas hoje, por exemplo, olha, o Luiz de Paula. Quem deu a sugestão do de Paula foi o Bá, que é produtor do estádio. Entendeu? Eu te levei uma opção que deu errada. Você me levou uma opção que o cara se borrou na hora de fazer o teste. Exato. Não saía. Exato. Né? Não saía. Então, assim... Também teve indicação, que ele falou, puta, vamos testar aquele. A Letícia, que hoje faz Energia em Campo e também faz o estádio 97 uma vez por semana, foi uma indicação do Bento. Entendeu? Dali de dentro vem Exatamente. surgindo. Eu conheço tal pessoa, tal, que eu acho que pode ser legal. Quer trazer no estádio? Vamos, traz. Mas é aí que tira a sua noite de sono, porque eu lembro que a Letícia não era a única opção. Vocês queriam uma mulher corintiana, eu lembro desse processo. E não era a única opção. É aí que vem não era. É aí que a sua noite de sono vai pro saco. Que você fala, pô, e agora? É uma escolha e isso vai influenciar muito, isso vai... Ou não tem essa neura pressão toda? por... Assim, eu não tinha um revólver na cabeça, falava, preciso colocar uma mulher corintiana no programa. Não precisava, na verdade. É que eu queria. Não é que a gente precisava, mas eu queria. Porque você precisa estar reabastecendo, trazendo ares novos. Você precisa. É o lance da reformulação. Eu te falei que pra mim, uma das maiores características do estádio, assim, é conseguir renovar. Foi o que eu te falei no começo. Eu acho que realmente isso é um ponto muito positivo. E você renova sem se desfazer de quem tá lá dentro. Você espera a oportunidade acontecer. Sim. Pra fazer a substituição. Eu não gosto muito de chegar e falar assim, eu tô com o pessoal no ar, né? Fala assim, já tô visando ela, olha, tô olhando pra RG, né? Tipo assim, olha, RG, eu na minha cabeça, os dias estão contados, eu vou colocar outra pessoa. Não, isso não. Eu sou muito fiel às pessoas que estão ali comigo. Até porque você cria um vínculo de amizade. Primeiro que elas são extremamente capacitadas. Segundo que são meus amigos. Exato, esse é o negócio. Terceiro, são pessoas que deram a vida até hoje ali, fazendo o programa todo dia, né? Agora, se amanhã alguém quiser sair, é outra história. Eu preciso estar preparado sempre. Né? Até me veio uma história muito curiosa, e eu até vou te fazer uma pergunta em cima disso. Eu lembro quando o DJ o Guedes, quando ele faleceu, eu lembro que você abriu o estádio falando disso, e eu lembro de uma frase que me marcou, que você falou, putz, eu visualizava ele como integrante do estádio. Você lembra de ter dito isso? Eu lembro. Lembro, o Ricardo Guedes, que é DJ, né? Talvez não muito conhecido da grande massa, porque a gente tá falando de um nicho que é dance music, música eletrônica, mas ele é um dos mais marcantes dentro desse segmento, que as pessoas, que tem muita gente apaixonada, né? Ele era um corintiano insano, né? E ele era a cara do estádio 97, o Guedes. Mas, assim,
Tinha o Mano, né? Tem o Mano. Que é isso também, né? Que é isso que é o corintiano também, insano. Depois teve o Benjamin também, que surgiu dentro do processo. Não surgiu de uma vez ele era patrocinador, né? O Benjamin era Ele patrocinador. era de qual? Era de um site, cara. Agora eu não lembro direito do nome do site. Não lembro. Ele vai ficando velho, fica meio ruim de memória. E eu não lembro agora direito do site, mas a gente teve um almoço com um patrocinador, daí eu falei, puta, esse cara é muito louco. Porque o Mano chegou primeiro que o Benja. Por telefone, os manos da Vila Maria. Que eles ligavam e aí rendia pra Mano caramba. era muito vocabulário muito de Mano. Muito, o Mano da TV hoje não tem nada a ver com o Mano que nada a ver. É outro ser humano. Parece que foi reconstruído, né? Exatamente, é absurdo. Às vezes eu vejo ele falando, ontem eu tava assistindo ele lá no SBT, no Arena, com os caras. Às vezes vi ele no Fox e fala, cara, não é o mesmo Mano. E ele conseguiu entender que a TV é uma coisa, o rádio é outra. Ele veio aqui, ele participou do primeiro Torcida Podcast, ele entendeu que era um outro, ele conseguiu entender como funciona cada mecanismo, isso é incrível, né? Ver a evolução de um menino que você pegou pelo telefone. Ele tinha o dom de falar a expressão, tá ligado, tá ligado? 10 vezes em 10 segundos. É isso mesmo. Era muito, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Muito, muito. Tem gravações impressionantes, né, disso. E ele mudou, ele se lapidou, ele soube se conduzir para algo mais, né? Algo muito mais. Ele trabalhou muito a capacidade de argumentação dele. Ele pode estar errado, mas ele te vende a ideia que ele quer. Muito, muito. Ele pode estar erradíssimo, mas ele vai fazer muito bem o advogado do diabo. Ele tem os argumentos mais absurdos e fundamentados do planeta. uma boa colocação sobre o Mano. Por que eu te perguntei do Ricardo Guedes? Porque você às vezes vê em algumas pessoas ou você viu durante esse tempo todo pessoas que poderiam ter entrado no estádio e falou, puta, eu queria ter Porque eu acho que radialista não significa o cara tá fazendo faculdade de rádio. Eu acho que agora tem gente assistindo, o cara ele é Uber, ele é taxista e eu acho que é um baita radialista, cara. Nasceu com talento. Acho que o radialista, ele tá espalhado, tá na rua, tá cruzando com você na calçada, ele tá no boteco da esquina, às vezes ele é médico, ele é engenheiro, ele é fiscal da prefeitura, tá cheio de radialista por aí. Tá cheio, cara. Então era isso que eu ia te perguntar. Você às vezes vê um cara e você fala, putz, esse cara no estádio ia arrebentar esse cara ia com a arrebentar, é assim que eu vejo. Então às vezes eu vejo que tá falando com a pessoa e falo assim, puta, esse cara ia dar certo, né? Então às vezes tô conversando com alguém, eu fico meio que analisando a pessoa. Mas é engraçado isso, né? Eu imagino como fica trabalhando na sua cabeça. Por isso que eu falei, puta. E às vezes você vê tanta pessoa boa que eu falo assim, puta, olha, ia cair legal dentro do programa, mas não cabe mais gente. Não cabe no espaço físico e não cabe no espaço financeiro. Faz sentido. Deixa eu te perguntar, a gente falou muito de estádio, a gente falou muito de energia em campo, a gente falou muito do profissional, eu falei pouco de São Paulo com você, acho que, deixa eu falar um pouco de São Paulo pra você. Qual que é o São Paulo que mais te encantou? Mais me encantou? Olha, teve 3 São Paulos, 3 épocas que mais me encantaram. Começo dos anos 80, né? Encantaram pela beleza do futebol, né? Do começo dos anos 80, quando era o técnico Carlos Alberto Silva, que tinha Renato, Serginho, Zé Sérgio, Oscar, Dario, Valdir Pérez. Esse foi um momento que era conhecido como a máquina. Porque a imprensa rotulava como a máquina, a torcida era a máquina. Logo na sequência, a gente teve um período aí de 84 a 87, que eram os Menudos do Morumbi. Aí eu já lembro. Né? Que aí era de Careca, Miller, Pita, Sila, Sidney, e ainda continuava com Oscar e Dario Pereira. No gol era o Gilmar, tinha o Zé Teodoro. Né? O Falcão veio, mas assim, muita gente fala do Falcão, mas, gente, o Falcão era reserva nesse time. O Falcão era reserva. Muita gente fala assim, não, mas tinha o Falcão, né? O Falcão não jogou nada. Mas ele já estava em fim de carreira. Eu não lembro muito bem a idade com a qual ele veio para São Paulo. Eu fui até na estreia, que foi contra o Internacional, numa quarta-feira à noite, se eu não me engano. Tem até o ingresso até hoje disso aí. Mas ele não jogou nada no São Paulo. Ele não estava bem para jogar no São Paulo, né? E tinha cara de São Paulo, né? Tinha. São Paulo sempre teve esse jeito, assim, né? Jogava de terno, né? Desses caras que jogam de terno. A né? O cara São Paulo de São teve essa Paulo. coisa, assim.
Né? O Vampeta, uma vez que deu uma entrevista pra gente no estádio 97, falou assim, pô, acho que foi um título que o Corinthians perdeu pro São Paulo, acho que não sei se foi em 98 ou foi em 91, agora eu já não tô lembrado, mas que ele lembrava assim, pô, a gente tava aqui, né, subindo no gramado, tal, não sei o que lá, a gente via do nosso lado, só os feinhos do lado do Corinthians, só os magrelos e feinhos do lado do Corinthians. Aí eu olhava pro outro lado, tinha Raí, Leonardo, bonito. só os caras bonitos, que a mulherada amava, etc e tal. Como diz o Igor Guimarães, o Igor Guimarães, ele fala os caras vacinados. É. Os caras vacinados. São Paulo sempre teve essa coisa, não, meu, ó, os caras são mais presença, tal, esse tem a cara do São Paulo. Acho que isso mudou completamente, né? Acho que isso ficou num passado do São Paulo, que o São Paulo era muito mais ligado à elite. Hoje o São Paulo é um clube de massa, é um clube popular, o São Paulo popularizou-se, né? O São Paulo hoje é um clube extremamente popular. Se você vai para a Zona Sul de São Paulo, a torcida de São Paulo é maior que a do Corinthians na Zona Sul de São Paulo. Mentiram nessa estatística, viu? Hã? Quem fez a estatística errou muito. Mentiram pra você, deixa eu te falar. Não existe lugar no mundo que a torcida do Corinthians é menor que a de ninguém. Somos maior que a torcida da Ferrari. Nós somos a maior torcida do mundo. Lógico que na média geral, a torcida do Corinthians ela é maior que a do São Paulo, isso é óbvio, né? Mas assim, muitos pontos da Zona Sul, até pelo apego do Morumbi mais próximo, a torcida de São Paulo ela é muito grande, né? E na periferia mesmo, a torcida de São Paulo é muito forte hoje. Cresceu demais, né? A terceira torcida do país. Eu vou ser massacrado pelo que eu vou falar, mas eu acho que hoje a torcida de elite é do Palmeiras. Vamos bater muito, mas você vai ver muito palmeirense na Pompeia, que é onde é o reduto deles, na Barra Funda, mas você também vai ver, eu vejo muito nos Jardins, eu vejo, sabe? Não que não tenha na periferia. Sim. Mas eu fiz durante muito tempo na rádio as torcidas, que vocês levavam os torcedores pro estádio, eu ia levando os torcedores. Então eu fiquei muito em torcida do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. E eu lembro que a torcida do Palmeiras era uma coisa mais elitizada quando eu tava lá com eles. Não, você tem razão. Você não deve ser criticado, isso é uma constatação. Impressão minha Talvez hoje, vem de nesse dentro. momento, não pautada em números, mas pautada na sua impressão. Né? Pode ser. Mas isso passa realmente a impressão. E o que acontece é que o Palmeiras ele passou por muitos períodos ruins na história, que impediram essa popularização. O Palmeiras, ele ficou muitos anos sem ganhar título, né? Ele ficou de 76 até 93 sem ganhar título. Foi um período gigantesco dentro da história do Palmeiras, em que o Palmeiras ele perdeu a oportunidade de formar novos torcedores. Até os anos 70, meados dos anos 80, até o fim dos anos 80, a torcida do Palmeiras era maior que a do São Paulo. Foi a fila que era maior. Tudo. Aliás, a torcida do São Paulo, assim, tinha um momento da história, a torcida do Santos era maior que a do São Paulo. Isso, lá pro começo dos anos 70. A torcida do Santos já foi maior? Sim. E mais nova também, não é possível? Mais nova acho que não. Então, mas aí é que tá. Se você pegar dados estatísticos da época, a torcida mais jovem era a do Santos nos anos 70. Só não teve renovação. Hoje teve um pouco de renovação com a geração Robinho e depois a geração Neymar, mas não o suficiente. Olha, porque quando você... Assim, deixa eu explicar. Voltando ao assunto Palmeiras. Então, assim, aí ela teve o período Parmalat, que durou 7 anos. Depois o Palmeiras ficou mais 14 anos ainda vivendo em cima de rebaixamento e sem ganhar título. Só sofrimento. Só sofrimento. Então, de 76, que tinha sido o título paulista que eles tinham... na época, o título paulista era muito importante. O Palmeiras ganhou contra o 15 de Piracicaba. O Corinthians sai da fila em 77 com... O Palmeiras ele teve uma pequena lacuna de Parmalat que não foi o suficiente para formar novos torcedores em grande quantidade. Curto espaço de tempo. Mesmo ganhando títulos importantíssimos. As pessoas, às vezes, elas têm uma noção muito errada, de, tipo assim, meu time tá ganhando tudo nos últimos 5 anos, então nas próximas pesquisas o meu time vai subir demais a torcida. Errado. Por que é errado? Porque é o seguinte, primeiro, as pesquisas são baseadas em cima de torcedores acima de 16 anos de idade. As pesquisas são feitas acima de 16. É ali que começa, 14 ou 16. Muito bem. O torcedor se forma com 4, 5, 6 anos de idade. É ali que se forma. Entendeu? Então, para você pegar toda uma geração... Então, vamos supor... o garoto hoje ele se tornou palmeirense porque ganhou a Libertadores e ele tem 5 anos de idade. Sabe quando ele vai passar a constar dentro da pesquisa? Daqui a 11 anos.
É muito tempo para essa Daqui renovação. 11 anos. E se alguma coisa se quebra no meio desse caminho, ele pode desviar. Pode desviar. Assim como a pode não gente tem ficar. casos até dentro da própria rádio de gente que desviou. Recentemente. O Mano era São Paulino. Não, isso não é zoeira. Eu não tô falando de provocação. Isso é Mas verdade. ele era muito pequeno, Sombra. Ele era uma criança. Mas ele mudou. Quantos anos ele mudou? Você tem essa informação? Talvez uns 10 anos, sei lá quantos Talvez anos. 18, 19. Talvez 18, 19. Não, mas isso é sério. Quando eu tava no exército, passando pra pegar uma reservista. Mas a criança muda. Depois que o cara já é adolescente, jovem, não muda mais. A gente tem um lá na equipe que mudou recentemente. Operador de áudio do Energia Mas em ele é Campo. exceção. Ele é exceção. O Diego é uma exceção. E a maior parte da torcida... Então, assim, por E que que a torcida escolha, do hein? São Paulo cresceu muito? Porque ela teve um período de conquistas muito grande por muito tempo. O São Paulo ele ficou conquistando títulos direto, sem parar, né? De 70, sem percalços, desde 70 até 2012. Essa é a primeira grande lacuna sem títulos que vocês têm, né? Esse é o primeiro espaço. Não, não é. A primeira grande lacuna foi de 58 a 70, quando o São Paulo não ganhou nada. Porque todo o dinheiro era direcionado para construir o estádio do Morumbi. Eu já ouvi isso. Venda de jogadores, Morumbi- tudo, né? Hã? Venda de jogadores, tudo? Acho que todo o dinheiro era... Eu já ouvi histórias sobre isso. Você tinha que ter um time, pelo menos um time você tinha que ter para jogar. Mas assim, o grosso do dinheiro era pro estádio do Morumbi. O seu Morumbi levou 12, 13 anos para ser finalizado. Demorou, né? E depois, lá em 93, 92, 94, é extremamente importante na época, talvez a época mais forte de vocês. Quando ele vem e ganha todos os títulos possíveis em 92, 93, ali foi o boom, a explosão. E o Morumbi é importantíssimo. Olha a demora que é da construção de algo que vai fazer a diferença dentro do clube. Vocês terminam lá, muitos anos depois Então, a coisa acontece. Então, o São Paulo, por exemplo, ele não teve um percalço muito grande. Assim como o Corinthians, apesar do rebaixamento, também tem uma linha muito vitoriosa, sem um grande percalço, assim, sem ficar muito tempo. Tem a fila que a gente perde depois em 77, que a gente sai, que a gente se livra disso contra a Ponte. Mas, curiosamente, isso é muito curioso na história do Corinthians. Esse tempo de fila é justamente uma das épocas onde a torcida mais cresce. É um negócio absurdo. Isso é uma lenda. Ah, não. Isso é uma lenda. E quem rebate, inclusive, essa lenda foi o próprio Cittadini, que uma vez esteve no estádio 97 e falou assim, não, por que a gente não ganhava título? Falam que a gente só cresceu. O Cittadini, no estádio 97, falou, não, a gente perdeu o torcedor na época. Perdeu. Mas a torcida do Corinthians sempre foi muito grande. Então, você pega um negócio que é uma torcida gigante. Mesmo que você perca um pouco, você continua, né? Você continua grande. Você continua grande. Pela proporção. Você falou dos dois times e não falou do terceiro, e provavelmente seria o time bicampeão do mundo, né? Você falou eu te perguntei qual time e de aí São o Paulo. time bicampeão do mundo, com o Tele Santana. Assim, foram os 3 grandes momentos. Mas esse podcast ele tem regras que eu não consigo pode ficar no burlar. muro. Eu não consigo burlar. Eu crio, mas eu não consigo burlar. É a Você geração Tele, você geração Tele. Geração Tele que fica. É 92, 93, não tem como. Inclusive, pra mim, o Tele, ele é o personagem mais importante entre jogadores. Se você pegar todos os jogadores e treinador, jogar tudo dentro do liquidificador ali, misturar tudo, mas tem que tirar um ali que é o mais importante. Tele Santana. É o personagem, pra mim, mais importante do futebol de São Paulo, da história. Da história do São Paulo. Da história. Mais que o Rogério Ceni, mais que Raí. Pra mim, o Tele é fundamental nisso. Deixa eu falar um negócio pra quem tá acompanhando o podcast, porque eu sei que isso vai dar problema. Eu não vou poder alongar muito com o Sombra, porque o Sombra tem transmissão de Energia em Campo daqui a pouco. Eu sei disso. E eu sei que eu não vou conseguir fazer 2 horas como eu queria muito. E eu sei que eu vou ser massacrado por isso. Como eu fui com o Mano e com o Marcão, que só teve 1 hora de podcast. Os caras me metralharam com isso. Mas eu vou até deixar o Sombra à vontade quando você fala, puta, eu tenho que correr, porque eu sei que você tem que ir pro Energia em Campo. Eu sei da escala, a gente trabalha junto, tô sabendo. Então, Na verdade, assim, não é questão nem de muito energia em campo, assim, né? Eu trabalho na rádio com outras funções que as pessoas nem fazem ideia. Elas acham que eu tô na rádio só pra falar de futebol. Não é verdade, Você né? é coordenador artístico da rádio. Exato. Então tem muita coisa pra ser feita, Quando a gente né? fala do estádio, do Energia em Campo, também tem Energia na Veia, também tem Morde a Sopra, tem a Grande Verdade, tem a programação musical, É muita coisa. locutores. É muita coisa.
Imagino que não deve ser fácil. Então, assim, só pra... Duas coisas eu vou fazer, então, pra não... É o Zé pedindo Coca-Cola. O Zé pedindo Coca-Cola. Só pra não alongar muito, então. Eu vou fazer duas coisas contigo. Eu vou te pedir pra escalar o São Paulo de todos os tempos. Aí eu vou deixar você escolher. Ou você escala Ué, o São... lógico que você vai me deixar escolher. Sim, porque tem duas opções. O time é meu, ué? Ou você escala o São Paulo que você assistiu, dentro do que você viu, ou, se você quiser, para ter a possibilidade, por exemplo, de colocar um Leônidas no time, o São Paulo de toda a história, dentro do que você Não. ouviu. O que você quer? Não, eu quero escalar aquilo que eu vi. Tá, essa vai ser a primeira situação, e a segunda vai ser quando a gente acabar essa situação, a gente vai encerrar o podcast, e aí eu vou fazer um negócio bem legal contigo, muito curto, que vai ser um corte exclusivo, que eu vou jogar depois no canal de cortes, que a gente tem um canal de cortes, sim, cortes oficial do Torcida Podcast. Tem um vídeo lá, e eu vou subir na sequência esse vídeo seu também. Vai ser um conteúdo que não vai entrar no podcast de hoje, só vai entrar no canal de cortes. E algo que você faz muito no seu Instagram. Você vai se divertir bastante, você faz bastante no seu O que Instagram. eu faço no meu Instagram? Não tô ligado. A gente vai falar disso na hora que eu estiver gravando. Nem eu sei. Eu não vou estragar a surpresa. Quem quiser saber o que é, corre lá no canal de cortes. Aproveita e se inscreve lá também. E, aliás, se você tá por aqui e não se inscreveu ainda, é algo importante. Se inscreve, isso vai fortalecer muito a firma. Dá essa força pra gente. Vamos lá. Time do São Paulo, escalação do time do Sombra, que ele viu, assim... Vamos lá. Já temos uma bucha aí. Goleiro. Zete. Zete. Pronto, eu sei que o mundo vai cair agora. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Lá no corte. Quem que é o seu lateral direito? Cafu. Cafu. É. Em algum momento bateu alguma dúvida nessa lateral direito ou não? Cafu é Cafu, não tem... Assim, o São Paulo teve ótimos laterais direitos, né? Ele teve o Forlan, teve o Cicinho, teve o Zé Teodoro, o Getúlio, né? Então... Vitor não entra nessa briga? Não, né? Tá um pouco abaixo dessa galera. Tudo bem, o Vitor também foi ótimo lateral direito, assim. Mas aí eu vou colocar muito, eu vou pesar muito as conquistas, né, cara? As conquistas, acho Muito que... vitorioso dentro do São Paulo, o Cafu, né? Muito. Vamos lá, seu back central, seu camisa 3. Oscar. Oscar é o xerife. Oscar Bernardi. Oscar, grande zagueiro. E quem faria a zaga com Oscar? Esse é muito ídolo, cara. Esse aí eu ainda quero entrevistar também pro meu canal. Dario Pereira. Você entrevistou no estádio. Entrevistamos no estádio, é verdade. Bate o nervosismo quando o cara é muito assim, você é muito fã dele, é muito ídolo seu? Poxa, cara, assim, depois que eu entrevistei o Muricy, eu acho que eu não fico nervoso pra entrevistar mais ninguém. Então deu nervoso quando você entrevistou o Muricy. Opa! Poxa, meu, é o Muricy, cara, você tá louco. Ele foi o Muricy das coletivas ou ele foi o Muricy fofinho do Sport TV que fazia lá os programas? Não, o fofinho, né? Esse Muricy é legal. O outro das coletivas eu tinha medo. Nenhuma dúvida nessa zaga, então. Nenhuma. Oscar e Dario Pereira, né? Não tem... E sem demérito aí aos que vieram depois, como Ricardo Rocha, Lugano, Fabão, Valber, sabe? Grandes zagueiros, né? Antônio Carlos, mas assim, não tem jeito. Lateral esquerdo, seu camisa meia dúzia. Leonardo. Jogou pouco tempo nessa posição no São Paulo, mas... Leonardo, assim, gostei muito do Serginho também na lateral esquerda, mas o São Paulo teve excelentes laterais, né? Teve Marinho Chagas, teve Nelsinho, teve o Serginho, o Júnior, campeão do mundo. André também. Luiz, baita lateral. André Luiz também, só lateral bom, só teve lateral bom, né? Hoje tem o King Naldo. Força aí, King Naldo. O King Naldo é um cara que é importante dentro do nosso contexto hoje, ele é importante, gente. E deu a volta por cima dentro da situação dele, ele né? tá anos-luz de distância de vários que eu mencionei aqui, mas hoje ele tem uma importância grande dentro do contexto do São Paulo, né? Mas assim, então eu vou de Leonardo. Seu Pitbull, dono da camisa 5. Você sabe que até a conquista do Mundial de 2005 era o Chicão. Mas aí, cara, um mineiro roubou a posição e o Chicão foi pro meu banco de reservas. Caramba, mineiro. Você quer fazer um meio de campo com 4 ou com 3? 3. Então vamos lá, camisa 8, seu meia direita. Raí. Agora eu já sei quem que é o camisa 10. Será que você sabe? Eu desconfio, vou chutar. Pedro Rocha. Errado. Errei? Você errou porque assim... Errei? Porque eu peguei o finalzinho do Pedro Rocha. Eu não peguei o auge do Pedro Rocha. Entendeu? Então, assim... Seria muito confortável eu chegar e falar assim, ó, Pedro Rocha. Porque o Pelé disse que ele é o melhor jogador que ele já viu jogar. Os São Paulinos de uma geração mais antiga do que a minha vão falar Pedro Rocha.
Mas tá, eu quero falar sobre aquilo que eu vi de fato. Acompanhei começo, meio e fim. Então, pra mim, camisa 10, Pita. Tá, preula. O Paita meio de campo. Vamos lá, o seu trio de ataque. Bora começar com a camisa 7. Miller. Miller. Miller é um jogador fantástico, cara. Acho que ele é um dos maiores vitoriosos da história do São Paulo. Ele é mais vitorioso que o Raí. E conseguiu ser grande em 2 clubes grandes, né? Ele foi grande no São Paulo e foi grande no Palmeiras. Mas no Palmeiras pouquíssimo tempo, cara. Mas ele fez parte de um time do Palmeiras mágico. Fez, mas ganhou só o Paulista. É. O palmeirense, ele não identifica com o Miller. Não tem jeito, cara. Ele é São Paulo. O Miller é muito São Paulo. Até porque ele é São Paulino declarado, né? Ele é São Paulino declarado. Então, assim, o palmeirense, ele respeita aquela época do Miller jogando naquela equipe que tinha lá de Djalminha, etc e tal. Ele respeita muito isso, a qualidade daquela equipe, mas não tem esse amor pelo Miller. Boa. Temos 2 vagas desse time. Eu já vou até preencher de técnico aqui, Tele Santana. Não tem nem por que te Sim, perguntar. claro. Seria desnecessário. Mas com o auxiliar dele, o Muricy do lado. Um jeito de encaixar o Muricy na história. Ai, caramba. Eu achei que você ia encaixar o Muricy no time. Deixa eu colocar ele no time. O Muricy jogou no São Paulo também, não? Jogou. E ele só não foi pra seleção de 78 porque ele teve a contusão no joelho que ferrou muito a vida dele. Era nesse nível? Eu não sabia. Eu Era. não sabia disso. Era uma época que, assim, o Brasil tinha muitos bons meias, né? Era a mesma posição que ele ia brigar, era Zico, Muricy, Jorge Mendonça, né? Mas o Muricy era um forte candidato a ser convocado para a seleção brasileira, sim. Ó, eu não tinha essa informação. Eu, como um garoto novo, eu tenho aí meus 22 anos de idade, eu não sabia O Muricy disso. era um ótimo Não sabia. meia atacante, um ponta de lança de excelente nível. Ele surgiu, assim, pro futebol brasileiro, como surgiu o Kaká. Caraca! Era, o Eu Muricy não era tinha bom, essa noção. meu. Eu não tinha essa noção de Não, Muricy o em Muricy campo. era bom. E ele fazia meio de campo com o Pedro Rocha. No fim do Pedro Rocha. Por isso que você lembra mais do Muricy jogando do que do Pedro Rocha. Sim, mas o Muricy jogou muito pouco, né? Porque ele teve uma contusão. Então, assim, ele jogou o quê? Apareceu, ele ficou uns 3 anos. Então, assim, eu vi uma parte, assim, do Muricy, lá, claro, né? Mas ele teve a contusão que parou, brecou muito. E depois ele foi vendido pro futebol mexicano. Boa. Camisa 9, seu centroavante, seu goleador. Serginho Chulapa. Eu imaginei. E aí vai vir uma chuva também na minha cabeça. Como não, Careca? Como não, Careca? Eu entendo, respeito. Acho até que vocês têm mais razão do que eu. Você vai Mas responder isso já daqui é uma a pouco. questão de afinidade, de tempo, de nostalgia. Foi o primeiro time do São Paulo que eu admirei, que foi o campeão brasileiro. Ele nem jogou naquele campeonato, porque ele estava suspenso, né, na final do Brasileiro de 77, que foi disputado em 78. Mas o Serginho, putz, cara, quando ele foi embora do São Paulo, eu chorei, cara. Chorei de verdade. Eu ia pra escola aborrecido, chateado. Sério mesmo, Sombra? Juro por Deus. Pela saída de um jogador. Minha mãe perguntava, o que você tem? Eu falei, o Serginho foi embora. Aquilo me destruiu. Quantos anos você tinha? Bom, quando ele foi embora foi em 83, né? Mas ele jogou no São Paulo desde o meio dos anos 70, de 73, 74 em diante. E é muito simbólico o cara que faz o gol, né? E ele é o maior artilheiro da história de São Paulo. E na época eu falei assim, tá jogando, São Paulo tá jogando. São Paulo tá perdendo. Mas eu sabia que o Serginho tava lá, cara. Qualquer hora ele ia fazer gol, meu. O Luiz Fabiano não entra nessa prateleira de Careca e Serginho? Tá muito abaixo? Tá abaixo. Uma prateleirinha abaixo? Tá. E acho que ainda no meio ele vai ter França ainda, né? França briga com Chulapa? Não. Com Chulapa não, com Luiz Fabiano. Luiz Fabiano? Fácil. Agora eu assustei, juro pra você. Fácil. Que quando eu cogitei te perguntar de jogadores, eu cogitei O França é ótimo, cara. Mas ele não teve tanta... Eu acho que ele não ficou tanto tempo, né? Olha, o França, ele na verdade chegou em 96 no São Paulo e foi embora em 2002. Então ele ficou bastante tempo, sim. 2001 ou 2002? 2002. Ficou sim. Como a gente de fora... Mas foi uma época que o São Paulo também jogou muito. E às vezes ele jogava com o Dodô, também teve o Dodô na época, teve Aristizábal, né? Foi um belo time que não... França jogou muito. E teve um que jogou um pouco tempo no São Paulo, mas foi um cara símbolo da Libertadores também, a meu ver, foi o Luizão.
Desse eu posso falar com propriedade. Você mais ainda. E esse jogou, assim, ele marcou com vocês por esse título. Marcou no Palmeiras. E no Corinthians. E no Corinthians. Exatamente. Era um baita jogador. Centroavante daqueles que você não vê mais hoje. Difícil você ter centroavante assim hoje. É uma espécie em extinção no É uma futebol. espécie em extinção. Isso justifica muito 0x0 e 1x1 que a gente vê por aí. Olha, meia de armação e centroavante, eu vou te falar uma coisa, hein? Que pra mim, as 3 posições mais importantes do futebol é o camisa 1, o goleiro. O camisa 10, o meia de armação. E o camisa 9, o centroavante. Goleiros a gente tem aí no Brasil há um monte, mas assim, olha, centroavante e meia de armação... Ó. São os caras que definem, né? Que decidem. Hoje o país virou país do segundo volante, né? Verdade. Tudo é segundo volante ou é segundo atacante? Culpa de quem criou a frase que o futebol se vence no meio de campo. Se perde no meio de campo. Ah, mas então, cara, eu acho que o meio de campo ele é muito responsável pela vitória de uma equipe, mas assim... Se você tem um centroavante com faro de gol que realmente encontra, isso faz toda a diferença. Porque o meio de campo é aquele que protege a sua defesa e ao mesmo tempo é aquele que alimenta o seu ataque. Então eu acho que é o setor fundamental. É o coração da equipe, é o meio de campo. Olha lá, o último jogador desse time, camisa 11. Zé Sérgio. O Zé Sérgio é ídolo demais. Também é desses, assim, que se eu tivesse que entrevistar, pra mim seria um fator muito emocionante. O Zé Sérgio da mesma geração do Serginho Chulapa, de Muricy, né? Da mesma época. Cara, o Zé Sérgio era um monstro. O Zé Sérgio era uma atração. Até quando eu tava entrevistando o Carlos Belmonte, o Belmonte ele lembrou bem, né? Quando o Zé Sérgio pegava na bola, meio que um frisson surgia no estádio do Morumbi. A torcida meio que... A expectativa no ar. Tinha mais torcida no estádio, que a arquibancada estava mais cheia. O Zé Sérgio pegava na bola, ficava aquele... sabe, survia aquilo. Porque você sabia que ele ia rabiscar em cima do cara. Ele ia entortar pra esquerda, pra direita, ia botar a bola pra frente. E o cara não pegava ele. E ficou muito marcante pra mim também quando ele serviu a seleção brasileira, que o Silvio Luiz... baita narrador da época, né, cara? Ele vai Zé, entorta Zé, vai Zé, entorta Zé. Eu gostava muito da seleção, principalmente porque muitos jogadores do São Paulo vestiam a camisa da seleção, né? Aquela Copa de 82 e todo aquele preparatório da Copa de 82, o São Paulo pôs na seleção Valdir, pôs Getúlio, Oscar, pôs o Renato, pôs o Serginho, tinha o Zé Sérgio. Pena que o Zé Sérgio se machucou e aí ele não pôde servir a seleção. Então isso na época me influenciou muito a gostar de seleção brasileira. Mas quando eu via o jogo, eu torcia muito para aquele que vestia a camisa do São Paulo não fazer feio com a camisa da seleção. Então eu vibrava pelo Zé Sérgio. Então eu vou escalar seu time e aí, vamos lá. Seu time ficou Zete, Cafu, Oscar, Dario Pereira, Leonardo. Meio de campo com Mineiro, Raí e Pita. Ataque com Miller, Chulapa e Zé Sérgio, técnico Tele Santana, auxiliar técnico Muricy. E aí, só pra fechar então a edição desse Torcida Podcast, em que momento você desencanta da seleção? Porque eu tive várias vezes falando no ar que você não que você não gosta, você perdeu totalmente a paixão. Você foi torcedor em algum momento. Fui. Eu sou Pacheco, eu fico indignado, falo, caramba, eu queria que o Sombra torcesse pra seleção. Vamos embora, vamos falar de seleção. Eu não vejo que você nem se empolga. Não me emociona, cara. Em que momento isso quebrou? É difícil te dizer, mas eu não sei. Eu acho que, assim, desde a Copa de 82... Faz tempo. Depois 86 também, mas assim... Aí, a partir de 90, eu já não sei lá. Pra mim, não era nada mais. A culpa é sua, Lazzaroni. Acho que a gente temos um culpado. O Lazzaroni agora ele já assumiu essa culpa. Você desencantou o Sombra. Parabéns, viu? Eu não sei também se tem uma coisa a ver que seleção, assim, cara... Deixa eu te falar uma coisa, assim... Influencia demais. Eu era adolescente, né, cara? Então, curti demais Copa de 78, de 82 e 86. Curti demais. Mas era o meu período de adolescência, infância e adolescência. E quando você tá nesse período, as coisas te encantam mais. Elas são mais apaixonantes, né? Depois, uma coisa que desvirtuou, acho que não é só pra mim, pra muita gente, assim, você não tem mais o jogador do seu time vestindo a camisa da seleção brasileira. Isso todo mundo fala, né? Por exemplo, pra mim, o Neymar não significa nem A nem B, pra mim tanto faz o Neymar. Eu sei que tem muitos fãs no Brasil que gostam, às vezes imita corte de cabelo, compra a chuteira dele. Eu sou de outra geração, cara. Eu não sou dessa geração, assim, que se empolga pelo corte de cabelo do cara, que quer chuteira colorida. Era outra história, Você é de uma geração que você se empolgava com a identificação do cara pelo time. Pelo time. O que não existe hoje, é muito raro.
E hoje me passa uma impressão tão ruim, cara. Quando eu vejo seleção brasileira, me passa uma sensação assim de arrogância, de se acharem mais do que são na verdade. O último cara com essa identificação que a gente citou aqui agora foi o Rogério Ceni pra você? Ele Talvez. tem uma identificação com a camisa do São Paulo, muito forte. O Kaká, eu acho. O Kaká. Quando o Kaká vestiu a camisa da seleção, eu torcia pelo Kaká. Porque o Kaká é um baita cara, né, meu? Foi o último brasileiro campeão eleito o melhor do mundo. Uma pena a contusão dele. Que a contusão dele, mais a loucura do Adriano e mais as mulheres do Ronaldinho Gaúcho, a gente perdeu uma geração. Perdeu uma geração, Foi é pro verdade. espaço uma geração. Uma excelente geração, né, cara? Seria um Que belo Kaká, time. Gaúcho e Adriano. Era pra brigar pro Copa. Era. E não deu. Então, assim, puxa, o Kaká foi um pecado, meu. Sabe? O Kaká, acho que ele merecia mais em termos de seleção brasileira. Mas, então, ter o Kaká na seleção é uma coisa que me encantava, assim. Me deixava um pouco mais entusiasmado por seleção. Mas assim, você chorou quando a seleção foi eliminada nas últimas Copas? De jeito nenhum. Mas contra a Itália, chorei. 82. É. Paulo Rossi, filha de uma mãe. Em 86 fiquei triste, mais menos. Agora, tinha todo um contexto, meu. Eu não sei te dizer se as pessoas da minha geração talvez tenham o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Mas eu vi um Brasil muito festivo em 82, cara. Era muito festivo, cara. E eu não sei se também foi um momento da minha vida muito legal, junto dos amigos na rua, sabe? Que a gente enfeitou muito a rua, cara. Enfeitou demais, a gente pintou muito a rua. Bandeirinha, pintava o muro. Então, assim, eu não posso dizer que 82 foi a melhor Copa de todo mundo, mas pra mim foi a melhor Copa que eu vivi. Boa. Queria te agradecer muito, não só por ter vindo, por ter acreditado em mim no rádio. Você foi o cara que me deu realmente uma oportunidade no rádio, algo que eu faço e amo demais. Não, mas Então, eu te contratei porque eu fui ameaçado. Por uma galera da Zona Oeste de São Paulo, que a galera do Jaraguá trabalhou em contrata prol. o cara, senão você não vai viver. É bom saber disso, é bom ter essa informação. É só por isso que você tá aí. É bom saber disso. Essa galera aí tá trabalhando ativa. Essa galera podia trabalhar também inscritos pro YouTube, hein? Vocês poderiam começar a se movimentar, ameaçar as pessoas para se inscreverem aqui no canal. Você é o primeiro miliciano que eu conheço. Obrigado mesmo, Sombra, por ter vindo. É um registro bem bacana. Vou guardar com muito carinho esse episódio aqui no Torcida Podcast. Você que ficou até agora, sinal que gostou. Então, por favor, se inscreve no canal. Dá um clique. É só um clique, é de graça. Aproveita também, clica no sininho para receber notificação. Dá um joinha. Tudo isso ajuda muito a firma. De verdade mesmo. Eu vou terminar aqui. A gente vai fazer um corte rápido com Sombra. Então, se você quiser acompanhar esse corte rápido com Sombra, vai lá no canal Cortes Oficial do Torcida Podcast. Se inscreve também, faz todo o processo. É burocrático, mas é rapidinho e é de graça. Quebra esse galho pra gente e acompanha lá como é que foi esse corte com Sombra. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.